Olha, no primeiro bloco, a gente trouxe duas informações bem importantes que estão em destaque no noticiário político e causando furor entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. A indicação do desembargador Cássio Nunes Marques ao STF e a ida do presidente da República no sábado à noite à casa do ex-presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Para falar com a gente sobre esses e outros assuntos, já está conectado o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL aqui de São Paulo. Deputado, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Paulo, obrigado por estar me recebendo. Deputado, eu queria começar o papo contigo por esse encontro, né? O senhor digeriu bem as imagens aí mostrando um abraço entre Dias Toffoli e o presidente Jair Bolsonaro? Bem, é só um símbolo. O presidente ele tem que conversar com todo mundo. Agora, a simbologia aqui é importante, porque o presidente efetivamente ele não governa. Ele está sob pressão do STF e sob pressão do Legislativo, do Congresso Nacional, que age contra o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo não tem tido capacidade de mando até esse momento. E o que acontece é que eles estão indicando. Eles é que estão fazendo essa pressão de indicação do próximo ministro. Não é eu diria até que não seria uma primeira escolha, do próprio presidente, a escolha deste ministro. Ele é novo, ao menos no contexto de quem o segue, de quem o apoia. Então, estamos aqui tendo que absorver algo que, por tabela, é a mando do Senado e a mando do STF. E parte dos ativistas está dizendo não vamos absorver isso, não vamos aceitar essa escolha. Perfeito. Adriles. Alteza, muito bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, foi ventilado o seu nome como potencial candidato à Prefeitura de São Paulo. E é quase que um consenso entre as hostes políticas, entre a própria mídia, que o senhor teria um enorme potencial de crescimento, inclusive de vencer um pleito que é, a meu ver, um dos piores pleitos da história da cidade de São Paulo pelos candidatos. O PSL preferiu a candidatura de Joyce Hasselmann, que hoje, por sendo objetivo, tem uma altíssima rejeição, tanto à esquerda quanto à direita, quanto ao centro. Prova disso é 1% que ela está. O que aconteceu com a cúpula do PSL que não lançou um nome tão incisivo, tão bom quanto o do senhor ao pleito da candidatura de São Paulo? E quais são suas projeções políticas para o futuro próximo? Bom, obrigado pela pergunta, Adriano, só para poder esclarecer. De fato, eu me coloquei à disposição do partido há uns 2 ou 3 meses atrás, muito antes aí de terem que escolher oficialmente um candidato. No entanto, o partido, a executiva estadual, deixando isso bem claro, porque a executiva nacional já havia uma abertura ali para que eu pudesse, ao menos, me colocar à disposição e ser considerado, mas a executiva estadual já estava com todas as suas parcerias e coligações com outros partidos. Não quero aqui especular quais partidos é que estariam ali influenciando na escolha da Joyce, na manutenção da opção da Joyce como sendo a candidata. Então, foi isso que ocorreu. Eles não queriam mexer nessas coligações e nessas parcerias que ocorreram no minuto que eu me disponibilizei. Mas o senhor o senhor seria se houvesse legenda? O senhor seria candidato? Sim, eu me disponibilizei, claro, sem dúvida. Por quê? Eu vou dizer não por ambição política, mas por missão política. Nós temos aí o maior orçamento, o terceiro maior orçamento da União. Temos uma sinalização importante para dar não só para o Brasil, mas para o mundo, de que tipo de cidade, que tipo de civilização que nós queremos criar. E São Paulo é sim um ícone de como se organizar, de civilidade, de mobilização social, mobilização política. Então temos que fazer jus a todos esses ativistas, a tudo aquilo que a gente está vendo nesse momento, em termos de momento político, social e econômico do Brasil, de grandes mudanças. Precisávamos pontuar isso. Bom, agora estamos aí com esses jogadores para tentar absorver essa missão, e não sei se isso está sendo transferido para algum deles. Perfeito. Joel Pinheiro. Bom, deputado, bom dia. Em primeiro lugar, relembro aqui os dias em que estivemos juntos, nós subimos juntos em carros de som na época do impeachment, como parte de um mesmo movimento ali de ativismo ali pelo Brasil naquele momento. Agora a gente está vivendo um momento muito diferente da história do Brasil e até do governo Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui uma entrevista que você deu no fim de 2019, em que foi perguntado qual a maior oposição hoje ao presidente.
Resposta: o Centrão é a maior oposição. Esse é o maior inimigo, o sistema e os representantes do sistema. Isso ainda vale para hoje em dia, para esse momento em que o governo parece estar aí abraçado realmente ao Centrão como seu grande aliado? E encaixando nisso, a criação daquele partido Aliança pelo Brasil, né, Aliança Renovadora, o novo partido aí que houve um esboço de ser criado, ele seria uma resposta à necessidade de se aliar com o Centrão, e esse plano segue em jogo? Bom, com relação ao Centrão, o Centrão se dividiu. O presidente teve que compor com o Centrão e o Centrão, nessa composição, acabou se dividindo. Então, parte do Centrão virou parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. E uma outra parte continua aí conspirando contra e faz, às vezes, parcerias com a oposição mais ferrenha. Então, essa que é a realidade com relação ao Centrão. Isso é bom para o Brasil? Isso é ruim para o Brasil? Isso é bom para a governabilidade. Agora, é bom para o Brasil? Efetivamente, vamos entender o seguinte: 60% a 70% da população elegeu o Poder Executivo. Eles quiseram o Poder Executivo efetivamente com as pautas do Poder Executivo. Esses mesmos 60% e 70% deveriam estar representados na Câmara de Deputados, também no Senado, e que não é o caso. Então, o voto do eleitor se pulverizou em vários partidos, em vários deputados, que não necessariamente carregam a mesma bandeira do presidente. Então, vemos aí um grande problema, eu diria que de sistema, e não há nenhuma proposta, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, de acabar com esse modelo, porque isso é uma questão de modelo, né? Você tem um descasamento de legitimidade que vai para sempre atingir todas as escolhas de presidente. Todos os presidentes vão ter fragmentação legislativa, não vão ter apoio ou base parlamentar, vão ter que fazer uma certa cooptação, uma certa coligação com o Centrão, seja lá quem o Centrão for no futuro, e isso é desestabilizador. Isso nós nunca nos vamos ver livres do toma lá da cá, se nós não tivermos propostas de mudança de sistema. Então, o grande culpado aqui é o sistema. Talvez ali, de ter prometido não incluir o Centrão no governo inicialmente, ou não fazer nenhuma composição, talvez isso, como proposta ou como promessa, se tornou não efetiva, porque o sistema é muito mais forte e temos que mudar o sistema para que a gente se livre disso. Eu não sei se eu respondi a segunda parte da tua pergunta, Joel. Respondeu, Joel? Se um plano de um novo partido continua de pé e vai para frente ou não? Sim, o plano da Aliança continua. Agora, mesmo que o Aliança, eu até mencionei isso nos grupos, até para o presidente, efetivamente, como é que ele deveria fazer, até numa questão de reeleição, é dele ter uma grande coligação de partidos que o apoiam e fazer um pleito de reeleição, e não esperar fazer uma coligação após as eleições. Então, esse é o modelo parlamentarista, geralmente funciona assim: você faz todas as suas parcerias antes do pleito eleitoral, e aí essas parcerias nomeiam ou aclamam aquele que será o representante. Se por acaso essas parcerias no futuro, após a eleição, logrando sucesso, essas parcerias acabam se dissolvendo, conclama-se novas eleições imediatamente. Esse é o modelo parlamentarista. Só que nós não temos o modelo parlamentarista, temos o modelo presidencialista, que cria essas duplas legitimidades. Então, se nós podemos ao menos nos comportar como no modelo parlamentarista, seria muito bom para o presidente, seria muito bom também para a governabilidade no futuro. Perfeito. Paulinha. Em relação à composição dos ministérios, eu queria saber o que o senhor acha, por exemplo, a respeito do Paulo Guedes. Muito se especula hoje de que talvez ele não tenha mais todas as respostas ou poder para executar tudo o que ele pensa. Queria saber se você enxerga dessa forma, se você teme, por exemplo, uma saída do Paulo Guedes, e como você enxerga também essa composição dos ministérios do Bolsonaro ali. Bem, o que eu conheço do Paulo Guedes, ao menos as interações que eu tive com ele, foram sempre as mais positivas possível. Eu não conheço pessoa mais otimista com relação ao futuro econômico do Brasil hoje do que o próprio Paulo Guedes. E efetivamente ele está se tornando um grande agente político de mudança, porque ele carrega uma mensagem muito profunda em mexer no sistema. Agora, é claro que você tem aí um estamento burocrático, você tem até outros ministros
que não pensam dessa mesma maneira, que têm resistências naturais. Isso que eu acho que é um grande problema. Então, isso cria atritos. Agora, da personalidade do Paulo Guedes, considerando a sua postura com relação a esses desafios, eu vejo que ele tira isso de letra. Ele já sofreu tanto ataque na vida dele, ou está defendendo uma ideologia, um conjunto de ideias aí, de grandes mudanças profundas na economia brasileira, que o que ele está sofrendo agora é simplesmente eu diria que uma vírgula, considerando tudo aquilo que ele já sofreu em termos de ataque e disputas ideológicas. Então, eu acho que ele vai tirar isso de letra, não acho que isso afeta o humor dele. Talvez, acho que até anima ele até mais. Deputado Luiz Felipe, o senhor é autor de um livro chamado Por que o Brasil é um País Atrasado? Aliás, um livro muito bom, por sinal. Eu já li, gostei bastante. Acho que o senhor elenca ali nesse livro questões fundamentais e razões do porquê nós chegamos onde nós chegamos como nação, né, como país, nessa situação, infelizmente, deplorável que a gente se encontra. Mas a pergunta que eu queria te fazer, deputado, é a seguinte: o senhor acha que o governo Bolsonaro caminha contra esse atraso, ou o senhor acha que esse atraso ainda persiste mesmo com o governo Bolsonaro? Excelente pergunta, Paulo. Olha, em termos, a sociedade, ela sim está evoluindo a passos largos, o ativismo no Brasil está evoluindo. Agora, temos que entender qual é o grande problema. O grande problema do Brasil é o Estado social que foi criado, é o modelo de Estado social, de assistencialismo, paternalismo, uma série de obrigações que são impostas no Estado e que tenha que atender ele, o Estado, para com a sociedade. Isso é desestabilizador, isso cria corrupção, isso cria ineficiência, isso cria serviços públicos inadequados ao volume de impostos que nós pagamos. Então, é exatamente isso que nós temos que combater. Então, o que acontece nesse combate? Existem dois frontes muito visíveis. Existe o fronte de mobilização política, ideológica, contrário a esse Estado social, contrário a esse assistencialismo, a esse estatismo, a essa intervenção de Estado, o Estado como grande empregador, gerador de empregos e oportunidades. Existe essa mobilização social e política bem presente. Agora, do outro lado, nós não temos o outro pilar. Qual é esse outro pilar? O pilar é o aparelhamento, efetivamente, a colocação de pessoas que são os grandes transformadores do Estado. Vamos lembrar que a Revolução Russa, ela foi feita com mobilização política e social, e do outro lado foi feito através de infiltração. Então nós ainda temos um grande estamento burocrático infiltrado que não pensa conforme essa mobilização política e social. Então temos um momento de anomia que talvez esteja até crescente. E com essa nomeação desse ministro para o STF, eu acho que essa anomia vai crescer ainda mais. A anomia seria um distanciamento, reduzindo aqui, seria um distanciamento daquilo que a sociedade quer para com aquilo que o Estado, como ele se representa, como que aquele que ele se constitui. Então, nós temos aí uma anomia crescente com essa nomeação. Vamos entender que a própria sociedade está tendo que absorver o que o Senado está mandando. O Senado está falando, nós não vamos absorver nenhuma nomeação, nós vamos rejeitar toda nomeação de um STF, ou de um ministro do STF que seja do ponto de vista conservador, liberal, lavajatista. Nós não queremos isso. Muito bem, então fica a cabo do presidente dividir a sua base e colocar aqui para os conservadores liberais, olha, aceitem esse cara aqui. Deputado, me permita só fazer uma observação nessa sua fala, porque eu acho que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, tem uma dúvida. O senhor está lá em Brasília, o senhor talvez possa explicar para a gente o funcionamento do processo. Há a famosa governabilidade, como a gente já explicou aqui, a gente está conversando exatamente sobre isso. O Centrão foi eleito, a gente precisa negociar com o Centrão, o governo tem que negociar com o Centrão, porque senão não aprova a reforma tributária, não aprova a reforma administrativa, os avanços, etc, etc. Ok, tá lá o Centrão. Até aí tudo bem. Ok, isso passa, eu acho, no imaginário popular, que é uma coisa que, tudo bem, é do sistema, a gente não gosta, mas passa, até passa. Bom,
Aí a gente se pergunta o seguinte, tudo bem, o Centrão está no governo agora, os cargos já foram distribuídos, a negociação está sendo feita, mas existem algumas cláusulas pétreas com o cidadão, como por exemplo a aprovação das reformas, como por exemplo o STF, que eu acho que é o eixo central aí da história, é muito caro o STF à população brasileira, o Brasil é um país atrasado, como o senhor bem diz, em grande parte por terem destruído o STF durante tantos anos. E aí se toma uma decisão de se negociar uma Suprema Corte por 27 anos. Então, o que eu queria perguntar ao senhor, fazendo a complementação na sua resposta, qual é a vantagem que o povo brasileiro está tirando de toda essa história? Essa história toda, que o senhor está resumindo, está saindo o que para o povo brasileiro? De bom, né? De positivo. O que tá saindo de bom? Eu estou preocupado, Paulo, que a gente não está fazendo, criando os pilares internos do Estado brasileiro, contrário ao que nós vimos durante o governo Lula e Dilma, que foi um aparelhamento, uma tomada do Estado por políticas contrárias à sociedade brasileira, uma corrupção extremada. Então, esses pilares precisam ser fincados. Você precisa de um juiz que seja contrário, nitidamente contrário, que tenha uma tradição contrária a isso que foi criado pelo Lula e Dilma. Então, é exatamente isso que nós estamos nos privando dessa oportunidade nesse momento. Estamos aí convocando e botando a chancela do Senado alguém que é como eles. E não vejo isso como sendo positivo. Então, a grande questão aqui para a sociedade não é se estamos fechados com o Jair Bolsonaro até 2026, é se estamos fechados com o Nunes Marques até 2047. Essa que é a grande questão, porque ele vai ficar aí até depois de até 2026, ele pode ser até um bom garoto, vai ser um bom juiz, vai até representar o presidente, vai fazer aquilo que o presidente... Mas e depois? Como é que fica essas lealdades? Como é que fica? E aí a tradição dele é que preocupa, né? Tradição e todas essas referências que ele tem na sociedade, que denota aqui o currículo dele, como é que ele vota, como é que ele pensa. Então isso não é de internet, o que nós temos baseado aqui, nossa opinião. Tem pessoas que trabalham no meio jurídico que informam como é que essa pessoa se comporta, quem são seus amigos, para onde ele tem ido com seu pensamento jurídico. E isso é o que preocupa, porque é isso que vai vir de novo a partir de 2026 até 2047. Então, temos uma decisão de Estado fundamental, que precisamos criar pilares aqui contra a corrupção. Eu acho que estamos perdendo essa oportunidade. Eu sou contrário a essa nomeação. Eu quero que o Jair faça um ótimo governo, eu quero que ele prevaleça na sua agenda. Foi para isso que me mobilizei também politicamente, é isso que isso que o Jair representa agora, ao menos no seu discurso. Foi exatamente isso que mobilizou toda a população, ao menos boa parte da sociedade, de 2014 até agora. Então são 6 anos de ativismo, saindo no sábado, saindo no domingo. O Joel aqui é testemunha, aliás, ambos somos um testemunho do outro, o quanto nós gastamos de tempo e dinheiro fazendo essas mobilizações sociais. Para o quê? Para entregar aqui um pilar importante da sociedade, que é um juiz do STF, entregar de novo para o Centrão, entregar de novo para o encetamento burocrático, para aqueles que não querem mudar nada. Eu acho que isso não é uma boa sinalização. Não é um caminho que o Brasil precisa percorrer. Isso aqui, peço até desculpas àqueles que são mais fiéis aí ao Jair Bolsonaro nesse quesito, que estão ali fechados, que o Jair confia. Eu também confio no Jair, é claro que eu confio. Agora, eu não confio nesse juiz, é isso. Eu não confio nesse cara. Então, eu estou fazendo aqui meu voto de não confiança. E estou em plena liberdade. Acho que a sociedade também está fazendo esse voto de não confiança. Agora, querer escutar ou não, o que deveria estar sendo feito agora? Eu deveria estar sendo feita uma mobilização para o Senado. O Senado precisava representar 70% da sociedade brasileira que votou no presidente Jair Bolsonaro. E isso é que deveria estar sendo feito, e não dividindo a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Deveria estar sim olhando, todos esses ativistas olhando, vamos convencer o Senado a aprovar um ministro do STF que seja da nossa linhagem, que esteja na nossa linha de mudança. É isso que é necessário agora para o Brasil. E não ao contrário, de fazer com que a gente engula o que o estamento burocrático e o Centrão e aqueles que não querem mudar e acaba até dividindo os apoiadores. Isso eu acho que é desgastante, contraproducente, não é o que o Brasil precisa. Perfeito, são 11 horas da manhã. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua entrevista aqui no Morning Show. Volte sempre.
Obrigado, Paulo.